Lançado pela Intel no início da década de 1980, o MCS51, mais conhecido como 8051, é um microcontrolador de 8 bits que se tornou bastante popular devido à facilidade de programação e aos recursos que ele oferece para o desenvolvimento de aplicações de controle e automação. Vamos ver hoje, aqui neste vídeo, algumas características desse microcontrolador através do desenvolvimento de uma pequena aplicação. A ideia é construir um contador hexadecimal com display de 7 segmentos utilizando a linguagem de programação Assembly. Bem, mas antes de mais nada, deixa eu apresentar o esquemático do circuito que vamos usar como base. Temos aqui dois botões táteis conectados nos terminais 21 e 22 do 8051. Esses terminais correspondem aos pinos 0 e 1 da porta 2, é o P20 e P21. Nos terminais de 1 a 7, que correspondem aos pinos P10 a P16, temos um display de 7 segmentos do tipo anodo comum. Basicamente, o funcionamento esperado é o seguinte. Quando o botão B1 for pressionado, o pino P21 será colocado em nível lógico 0 e o display apresentará os dígitos hexadecimais de 0 a F com intervalo de 1 segundo entre eles. E quando o botão B2 for pressionado, o display deve apresentar em contagem regressiva os dígitos de F a 0, também com intervalo de 1 segundo entre eles. Veja que temos ainda um circuito oscilador. Neste caso, eu estou usando um cristal de 12 MHz e dois capacitores cerâmicos de 33 picofarad. E aqui temos um botão de reset, que quando pressionado, levará a tensão positiva para o terminal 9, para o terminal RST, causando a reiniciação do 8051, ou seja, resetando o microcontrolador. Observe que enquanto o botão de reset estiver solto, o terminal 9 permanecerá aterrado, em nível lógico baixo. E isso é necessário para colocar o 8051 em operação. Devemos também aterrar o terminal 20 e conectar o terminal 31 na alimentação positiva. Esse terminal é o famoso pino EA, External Access. Ele apresenta uma lógica invertida. Ou seja, quando é alimentado com tensão positiva, ele é desativado. E quando ele é aterrado, ou seja, quando receber nível lógico 0, a sua função é ativada. No nosso caso, estamos desativando o pino para que o 8051 use apenas a memória ROM interna, que é a memória de programa. Caso eu precise usar uma ROM externa, eu devo então ativar esse pino. E aqui nós temos a montagem do circuito em uma matriz de contatos. Veja que vamos usar um microcontrolador AT89S52 da Atmel, que é um clone do Intel 8051. O display de 7 segmentos está conectado nos terminais de 1 a 7 do microcontrolador. Para cada segmento do display, veja que devemos usar um resistor para limitação de corrente. O botão de reset deve ser conectado no terminal 9, o circuito oscilador nos terminais 18 e 19, os botões B1 e B2 nos terminais 21 e 22, e não podemos esquecer de aterrar o terminal 20, de alimentar com tensão positiva o pino 31 e também conectar o terminal 40 na linha de alimentação positiva. Agora é claro que para esse circuito funcionar, o microcontrolador já deve estar gravado com o programa, e é justamente isso que vamos abordar em seguida. Mas antes de desenvolvermos o programa, vamos analisar o comportamento do display dentro do nosso circuito. Lembre-se de que estamos usando um display do tipo anodo comum. Neste caso, o terminal comum deve ser conectado ao positivo do circuito. Os segmentos do display são identificados pelas letras de A a G, de acordo com a disposição mostrada aqui nesta imagem. Dessa forma, para acendermos o segmento A, por exemplo, nós devemos aterrar o terminal desse segmento. E assim também para o segmento B, para o segmento C, segmento D, E, F
e G. Bem, depois desse pequeno flashback, vamos entender o funcionamento do display dentro do nosso circuito. Vimos que os terminais P10 a P16 do 8051 são conectados nos segmentos A a G do display. Para exemplificar o funcionamento, imagine que queremos apresentar o dígito 5. Então, nesse caso, devemos colocar o terminal P10 em nível lógico 0, que corresponde ao 0 volt, ou terra, do circuito. Isso fará com que o segmento A seja acionado. O terminal P11 deve ser mantido em nível lógico alto. Dessa forma, o segmento B não será acionado, pois para o dígito 5 ele não é usado. O terminal P12 deve ser colocado em nível lógico baixo para que o segmento C seja acionado. E da mesma forma, o terminal P13 deve ser colocado em nível lógico baixo para que o segmento D também seja acionado. O segmento E não será usado. Sendo assim, o terminal P14 deve ser levado a um nível lógico 1. E para finalizar, os terminais P15 e P16 devem ser colocados em nível lógico baixo. Veja que os segmentos F e G serão acionados, completando o dígito 5. Note que o último terminal do porte 1, o P17, não será usado. Por uma questão de conveniência, vamos deixá-lo em nível lógico alto. Observe que os níveis lógicos, representados pelos zeros e uns, compõem um valor binário de 8 bits, sendo que o valor de P10 corresponde ao dígito menos significativo. Sendo assim, para apresentar o dígito 5 no display usando a linguagem Assembly, basta enviar o valor binário 1001010 para o porte 1, através da instrução MOVE. Seguindo a mesma lógica, nós podemos definir os valores para cada um dos dígitos hexadecimais. E aqui temos uma tabela com os 16 dígitos já codificados. E com esses códigos binários, nós vamos construir uma tabela dentro dos bancos de memória do microcontrolador 8051. E assim, para que o programa apresente os dígitos em ordem crescente, basta ler a tabela do primeiro ao último endereço e enviar cada um dos códigos lidos para o porte 1. E para apresentar os dígitos em ordem decrescente, basta ler a tabela no sentido contrário, ou seja, do último ao primeiro endereço da memória. Muito bem, com base nos conceitos apresentados, vamos agora desenvolver o programa no computador. Vamos utilizar o software Proteus. Vamos lá? Então, vamos abrir o software Proteus e criar um novo projeto com o nome Display. Bastante sugestivo, né? E aqui vamos armazená-lo na pasta que eu já preparei no desktop, pasta Projetos, Next. Vamos criar um esquemático padrão, Default, Next. Não precisamos de PCB, então é Next. E vamos criar o firmware para o 8051. E aqui eu vou escolher um microcontrolador AT89C52, que é compatível com esse que eu tenho aqui no laboratório. É o compilador Assembly 51 do Proteus e Finish. Bom, veja que ele trouxe aqui uma estrutura básica do programa em Assembly e aqui no esquemático ele já trouxe um microcontrolador. Bom, aqui nós precisamos nos preocupar apenas com a colocação do display e dos botões. O resto das ligações, o Proteus subentende que já estão feitas, tá? Então, aqui na área de Devices, dispositivos ou componentes, vamos selecionar o display de 7 segmentos, de anodo comum. Vamos pegar esse vermelho, é esse daqui mesmo. E vamos também pegar os botões, né? Button também é esse daqui.
Bom, isso já é o suficiente para a gente criar o nosso circuito. Bom, vamos conectar o display de 7 segmentos no porte 1. Muito bem, e agora vamos inserir os botões aqui no porte 2, botão 1 e botão 2, e fazer as ligações. E agora devemos alterar as propriedades do microcontrolador se bem que aqui não precisa, ele já trouxe um padrão de 12 MHz, que é justamente a frequência que nós projetamos para o nosso circuito. Então aqui está ok. Então vamos à programação agora. Então aqui na guia Source Code, ele nos trouxe já a estrutura, que não vamos precisar. Vamos apagar para iniciar o novo código. Bom, a primeira instrução é a instrução ORG. Vamos fazer tudo em maiúsculo para dar um destaque melhor. Então, essa instrução define o endereço de memória inicial do programa, a posição inicial que o programa vai ocupar na memória ROM. ORG é um acrônimo da expressão inglesa origin, que significa origem. Em seguida, devemos dar um jump por um rótulo que vamos dar o nome de Start, para ficar mais sugestivo. E aqui a gente define o rótulo Start. Muito bem, primeira providência aqui é mover para o P1, para o porte 1, o valor hexadecimal 0FFH. Tá, aqui nós estamos movendo o valor máximo, né, que um porte pode receber, FF, que é 255, para o porte 1, que é o porte onde se encontra o display. Com isso daí nós vamos estar apagando, então o programa vai ser iniciado com o display apagado. Agora, as próximas instruções eu vou explicar em seguida, mas a princípio é isso aqui. Eu vou dar um set bit para o RS1. RS1 é um bit do registrador PWS, que já já nós vamos ver o que é. Então, com isso, nós estamos colocando o valor 1 no bit RS1. E vamos limpar o bit clear, o bit RS0. Bom, vamos ver o que são esses dois bits. Então, vamos abrir aqui. Então, nós temos aqui a estrutura da memória RAM do 8051. Essa memória ela possui 256 bytes, sendo que 32 deles são reservados para uso geral, onde existem os 4 bancos de memória de 8 bits cada um. Então, nós temos o banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Então, a posição inicial da memória aqui no banco 0 é a posição 0, decimal, e vai até o 07 para o banco 0, 08 até 15 para o banco 1, 16 até 23 para o banco 2 e 24 a 31 para o banco 3. Então, são as 32 posições de memória. Aqui eu represento também em hexadecimal, que dentro do programa fica mais elegante a gente trabalhar com hexadecimal. E aqui desse lado tem o registrador. Observe que cada banco de memória pode ser referenciado, ou melhor, cada posição de memória pode ser referenciada através de um nome de registrador. Então, por exemplo, para o banco 0, eu posso utilizar esse nome R0 como se fosse uma variável, né? Pensando num programa de alto nível. Então, o R0 representa a primeira posição do banco e o R7 representa a última. A mesma coisa acontece para o banco 1. Eu tenho de R0 a R7.
Agora, como que a gente pode trabalhar com esses registradores, com esses nomes, sendo que eles se repetem, né, para todos os bancos? Então, lá no 8051 existe um registrador chamado PSW. Aqui eu coloquei um recorte do datasheet do microcontrolador, que mostra, né, a estrutura desse registrador. Então, observe que eu tenho dois bits, olha, o bit 3 e o bit 4, que é o RS0 e o RS1, que eles servem como ponteiro de banco de memória. Então, por exemplo, para que eu trabalhe com o banco 0, eu preciso colocar valor 0 no RS0 e valor 0 também no RS1. Dessa forma, ele vai apontar, né, o 8051 vai apontar para o banco 0. Para apontar para o banco 1, eu coloco 1 no RS0 e 0 no RS1. Então, ele vai apontar para o banco 1. E assim por diante. Para o banco 2 é 1 e 0 e para o banco 3 é 1 e 1. Tá, então, esses dois bits do registrador PSW, eles servem basicamente para isso, para apontar para o banco de memória. Agora, em relação ao acesso, eu posso acessar uma memória, né, um endereço de memória, através do endereço direto, é o que chamamos de acesso direto. Então, eu posso acessar informando qual é o endereço que eu quero pegar, que vai de 0 até 31, ou então eu posso trabalhar com endereçamento, ou melhor, com acesso indireto, onde eu uso o nome do registrador para indicar a posição que eu quero. Tá? Só que para trabalhar com esse endereçamento indireto ou acesso indireto, eu preciso manipular os dois bits RS1 e RS0 para que eu saiba, né? Para que o 8051 saiba qual é o banco que está sendo tratado. Ok? Então, voltando lá para o nosso programa, o que nós estamos fazendo aqui? Setando o RS1, colocando 1, e limpando o RS0. Então, com isso, nós estamos apontando para o banco 2. Tá? Agora, por que eu estou apontando para o banco 2? Então, vamos voltar para o nosso mapa. Então, veja neste lado aqui que nós temos a tabela dos dígitos de 0 a F e os seus valores, né, os códigos correspondentes para acionamento do display. Acionamento do dígito, né, no display. E aqui eu estou usando o banco 2 e o banco 3 para armazenar esses dados. Então, no banco 2, eu vou guardar os 8 primeiros dígitos. Então, aqui. E o restante, né, do 8 até o F, eu estou armazenando aqui, no banco 3. Tá? Então, é justamente isso que nós estamos fazendo aqui no programa. Apontei primeiro para o banco 2 e agora é só montar a tabela. Bom, eu já tenho preparado aqui o programa, eu vou só copiar para ser mais ligeiro e colar aqui no programa. Pronto. Então, veja que com isso daqui eu estou montando a primeira parte da tabela. Eu estou jogando aqui para o R0, estou movendo, né, para o R0 o valor, o código do primeiro dígito, que é o dígito 0, que eu deixei inclusive como comentário aqui. Então, dígito 0, dígito 1. Então, lembre-se que para acionar o dígito 0, eu preciso acionar todos os segmentos do display de A até F e deixar o G sem acionamento, né, desabilitado. Tá? Então, eu acionei de A a G aqui. Para o dígito 1, eu aciono só o B e o C. Deixo o A desligado e o restante desligado, só o B e o C. E assim por diante. Tá? De acordo com aquela tabela que nós montamos. Segunda parte da tabela, nós devemos setar 7-bit RS1 e também setar o bit RS0. 0. Tá? Então, com isso, eu estou apontando para o banco 3. Agora, eu vou colocar da mesma forma, eu vou copiar aqui para ser mais rápido. O restante da tabela está aqui. Então, observe que eu estou movendo para o R0 até o R7 os valores, né, da segunda metade da tabela, que são os dígitos de 8 a 15. Tá? E aqui eu coloquei os endereços só como referência, né?
Então, o primeiro valor, né, o primeiro código da tabela está no endereço 10 hexadecimal e o último está no endereço 1F hexadecimal, como a gente pode ver aqui, olha. A tabela começa no 10 hexadecimal, vai até 1F hexadecimal. Então, retornando para o programa. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apontar para o banco 0, eu vou limpar o RS0 e vou também limpar o RS1. Com isso eu vou apontar para o banco 0, nós vamos utilizar alguns registradores desse banco, ok? Bom, agora vamos iniciar a estrutura principal do programa. Eu vou dar o rótulo aqui man, para ser mais sugestivo, tá? Lembrando que os rótulos, né, o nome dos rótulos, o próprio programador é que atribui, tá? E aqui eu vou fazer novamente aquilo que fizemos lá em cima. Eu vou mover para o porte 1 o valor hexadecimal FF para apagar o display. Então, com isso daqui, o display vai ser apagado. Tá? Porque o man vai ser uma estrutura de repetição, então toda vez que ele voltar aqui para o man, ele vai colocar novamente o display em estado de repouso, né? Na realidade apagado. Bom, o próximo passo é testar se o botão 1 está pressionado. Então o botão 1 está lá no pino 0, né? Do porte 2, então é P2.0. E se ele estiver pressionado, eu vou pular para uma rotina que eu vou chamar de BT0, né, que é um rótulo na realidade. Bom, observe que eu estou usando o comando JNB. JNB significa Jump and If Not Bit. Então, ele pula para a rotina BT0 se o pino 0 do porte 2 for igual a 0. Né? É o Jump If Not Bit. Tá? Lembrando que o botão, quando pressionado, vai colocar o pino 0 do porte 2 em nível lógico 0. Tá? Então, pressionado é 0, solto é 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para o botão 2. Então, JNB, o botão 2 está no pino 1, né, do porte 2, e eu vou pular para uma rotina chamada BT1. Caso contrário, se nenhum dos botões estiver pressionado, eu pulo para o man. Melhor, eu volto para o man. Tá? Jump man. Então, essa rotina vai ficar num loop, né? Num loop sem fim, aguardando o pressionamento de um botão. O botão sendo um deles sendo pressionado, ele desvia para o BT0 ou desvia para o BT1. Então, o BT0 vai ser a rotina que vai apresentar os dígitos em ordem crescente e o BT1 em ordem decrescente. Então, vamos construir agora a rotina BT1. Bom, BT1 não, desculpe, é BT0 primeiro, né? Para não sairmos aqui da ordem. Então, olha, o BT0, a gente coloca um rótulo aqui. Opa! O que nós vamos fazer agora? Bom, primeiramente eu vou mover para o R0 o valor 10 hexadecimal. Ora, por que eu estou fazendo isso? Bem, o R0 aqui é um registrador do banco 0, né? Porque lembre-se que nós colocamos aqui os dois bits RS0 e RS1 em nível lógico 0. Nós limpamos os dois. E com isso, o 8051 está apontando para o banco 0. Tá? Não interferi nada aqui na tabela. A tabela, lembrando, né, está no banco 2 e no banco 3. Aí depois eu apontei para o banco 0. Então, não vou alterar de forma alguma a tabela. E estou usando aqui o registrador R0 do banco 0 como uma variável auxiliar. Tá? Ora, por que eu coloquei o valor 10 hexadecimal aqui neste registrador, no R0? Então, vamos voltar lá para o nosso mapa de memória. Agora, observem que a tabela começa no endereço 10 hexadecimal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no R0 do banco 0
né, nessa posição de memória, eu estou colocando o valor 10. 10, na realidade, é um zero hexadecimal. Para quê? Então, vamos retornar lá. Porque o R0 vai servir como um ponteiro de memória. Prosseguindo, eu terei que abrir aqui mais um rótulo para fazer um loop de apresentação dos dados que eu digo, dos códigos, né, no display, dos dígitos no display. Então, eu vou fazer um loop aqui que vai rodar 16 vezes para apresentar todos os 16 dígitos da tabela. Começando a leitura da tabela pelo endereço 10H, que é o primeiro endereço, que está sendo representado aqui pelo registrador R0. Bom, agora eu promovo isto aqui. Ó. Vou mover para o porte 1, que é o display, o conteúdo que se encontra no endereço R0 de memória. Observe que eu estou usando um sinal de arroba na frente do nome do registrador. Esse sinal indica que o conteúdo que vai ser transferido aqui para o P1 é o conteúdo que se encontra na posição de memória apontada por R0. Então, R0 é 10. Qual é o conteúdo que vai ser transferido para o P1? O conteúdo que está na posição 10H, né, 10 hexadecimal, da memória, que é justamente o conteúdo do primeiro dígito da nossa tabela. E então, devemos promover um atraso de 1 segundo. Então, para isso, eu vou chamar uma rotina de atraso, que vai ser desenvolvida lá embaixo, no final do programa, para gerar o atraso de 1 segundo. E nessa linha, nós vamos promover um incremento, através da instrução INC, do registrador R0. Então, na primeira vez, o R0 vale 10 hexadecimal. Quando ele passar por aqui, ele vai ser incrementado em 1, vai apontar próximo à posição de memória, para apresentar o próximo dígito. Só que aí, nesse ponto, o programa já pode ter atingido o final da tabela. Então, eu preciso ainda verificar. Então, eu vou fazer duas instruções aqui. Primeira delas, eu vou mover o valor que está no R0 para o registrador A. O que é o R0? É o ponteiro, né, de memória, que está apontando a posição de memória que deve ser apresentada no display, cujo conteúdo deve ser apresentado no display. Eu estou passando para o registrador A e agora eu vou fazer uma instrução de verificação. Então, vou incluir a instrução CJNE A, 20 hexadecimal, RT0. Ora, o que significa isso? Seguinte, ó, CJNE é uma instrução de comparação e pula. Então, ele compara e dá um jump se não for igual. Então, ele compara, na realidade, o A com o valor 20. Se o A for... não for, aliás, é not equal, né? Se o A não for igual a 20, ele pula para o RT0. Ora, por que nós estamos fazendo isso? Então, vamos retornar lá no nosso mapa. Então, observe que a tabela começa no endereço 10 hexadecimal e vai até o endereço 1F hexadecimal, ou 31 decimal, né? Bom, o ponteiro, que é esse R0 aqui que nós estamos usando, está apontando primeiramente para o endereço 10, depois 11, 12. Então, ele vai chegar aqui no 1F, né, que é o 31. Se eu somar mais 1, se eu incrementar mais 1, ele vai pular para o próximo endereço, né? Vai apontar o próximo endereço, que é o endereço 20 hexadecimal ou 32 decimal. Tá? Então, quando ele chegar nessa posição, significa que a tabela já foi lida totalmente. Então, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Se a tabela, aliás, se o A, que agora contém o valor do R0, né, que é o ponteiro, se for igual a 20, então ele não faz nada, ele não pula e cai na linha de baixo. Se ele for diferente de 20, é porque ainda não atingiu o final da tabela. Então, a gente retorna para este rótulo, para ele dar sequência e apresentar o próximo dígito. Ok? Agora, vocês podem perguntar, né, por que eu estou usando o A? Eu não poderia perguntar diretamente com R0 aqui?
Aí não dá. O 8051 tem essa característica, algumas instruções, assim como outros microcontroladores. Algumas instruções só operam com um registrador específico. Nesse caso, com o registrador acumulador, que é o A. Então, eu não posso colocar outro registrador aqui, senão o registrador A. Agora, se o A for igual a 20H, então nós devemos retornar, dar um jump, para o rótulo man, para que ele volte à rotina principal e realize novamente a verificação do botão, se algum botão está pressionado. Muito bem, vamos então agora fazer a rotina BT01. Na realidade é um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. É um Ctrl+C, Ctrl+V da rotina BT0, com algumas alterações, é claro. Então aqui, ao invés de BT0, vamos colocar BT1. Ao invés de movermos o valor 10H para o R0, nós vamos mover o valor, o endereço da última posição da tabela. E voltando aqui para a nossa tabela, podemos ver que o último endereço é 1F hexadecimal ou 31 decimal. Então, no programa, devemos alimentar o R0 com 1F, para que ele leia a tabela agora no sentido contrário. Aqui a mesma coisa, vamos mudar aqui o rótulo para RT1. Aqui a mesma coisa, o valor do R0, ou melhor, o conteúdo que está na posição apontada por R0 vai ser colocado no P1 para que ele apresente o primeiro código, o primeiro dígito. Vamos chamar a rotina de atraso. Aqui, ao invés de incrementarmos o R0, agora nós vamos decrementá-lo para que ele leia o valor anterior. Aqui a mesma coisa, vamos passar o R0 para o registrador A e agora nós vamos comparar o A com o valor da primeira posição, ou melhor, anterior à primeira posição da tabela, que é o valor, voltando aqui mais uma vez para a tabela, que é o valor aqui anterior ao 16, que é o 15, ou 0F hexadecimal. Então, vamos retornar ao programa e aqui vamos comparar então com 0F. Então, quando o ponteiro, o R0, apontar para o endereço 0F, significa que toda a memória foi lida e todos os dígitos foram apresentados. Tá? Aqui, caso contrário, ele volta, enquanto o A não for igual a 0F, ele volta para o RT1 para dar continuidade à rotina. Terminada a rotina, mais uma vez pulamos aqui para o man. E agora só falta a rotina de atraso. Então, vamos dar o nome aqui, o rótulo atraso, que foi o nome que nós atribuímos para ela, aqui. Essa rotina de atraso, nós vamos utilizar 3 registradores para fazer o controle dos loops. Então, o primeiro registrador vai ser o registrador R7 do banco 0, sem interferir na tabela, lembrando que nós estamos, nesse momento, apontando para o banco 0. Tá? O RS0 está 0 e o RS1 também está 0. Tá? Então, vamos usar aqui o R7 e vamos mover para ele o valor 10 decimal, tá? Que fica mais fácil para calcularmos. Vamos abrir o primeiro loop, o DL2, e vamos aqui mover para o registrador 6 o valor 200. Vamos abrir o loop DL1 e vamos mover para o registrador R5 o valor de 250. Agora vamos fazer um teste, não, precisamos abrir mais um loop, o DL0, Pronto. Na realidade, são 3 loops que a gente usa, tá? É isso para garantir o tempo. Então, lembrando que o nosso cristal é de 12 MHz, significa que a frequência interna é 1/12 disso, é 1 MHz. E o ciclo de máquina, o período que ele leva para
de execução, né, o ritmo dele, é o inverso, né, dessa frequência de 1 MHz, que dá 1 microsegundo. Então, o ciclo de máquina para um cristal de 12 MHz é de 1 microsegundo. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar uma instrução de decremento e de salto, né, ao mesmo tempo, com o R5, primeiramente, né? DL0. O que está acontecendo aqui? Ele está decrementando o R5, o R5 começou em 250, então ele decrementa, né, de 1 em 1, e enquanto não for zero, porque a instrução é de decremento e pulo, né, jump, if not zero, ele pula para o DL0 enquanto, né, o R5 não for igual a zero. Então ele começa em 250, até atingir zero ele vai voltando. Então ele realiza essa instrução 250 vezes, tá? Mas aí não é suficiente ainda. Então nós temos um outro loop mais intermediário, né? Vamos fazer agora o R6, decrementar o R6 e pular para o DL1. O R6 está sendo alimentado aqui com um valor 200, ele vai sendo decrementado, então significa que ele vai rodar isso daqui 200 vezes. E essa daqui, essa instrução de cima, como está dentro desse loop, vai ser rodada 200 vezes, 250 vezes, tá? Mas ainda não acabou. Temos um terceiro loop, o loop mais externo, que é o representado pelo R7, né? Então vamos decrementar o R7, se ele não chegar em zero, enquanto ele não chegar em zero, ele volta para o DL0. Não, DL2. Tá aqui. Então DL2 começa aqui. Então isso daqui vai ser rodado quantas vezes? 10 vezes, né? Porque o R7 foi alimentado com 10. Então ele vai rodar 10 vezes. Então esta instrução aqui vai rodar 250 vezes 200 do segundo loop, vezes 10 do terceiro loop. Vamos colocar como comentário, né? Senão vai dar erro. Então, essa instrução vai rodar esse número de vezes, né? Que daqui dá 250 vezes 200 vezes 10, dá 500 mil. Rodar 500 mil vezes. Como esta instrução gasta 2 ciclos de máquina, e a gente sabe que o ciclo de máquina é de 1 microsegundo para o cristal de 12 MHz, então aqui eu multiplico por 2. Isso ainda vezes 2, né? Aí eu tenho 1 milhão. 1 milhão de ciclos, ou seja, eu vou gastar com essa instrução, que vai rodar 500 mil vezes, eu vou gastar 1 milhão de ciclos de máquina. Como o ciclo de máquina é de 1 microsegundo, eu estou gastando aqui 1 segundo. Tá? Então, só com essa instrução, eu gasto 1 segundo. Aí vocês vão perguntar, poxa, mas tem mais instruções aqui. Essas instruções não serão consideradas? Elas são, claro, mas elas são tão irrisórias, né, que se a gente calcular, nós vamos chegar em 6 milésimos de segundo que elas vão gastar. Então, a instrução mais relevante, que gasta mais, é essa daqui. Tá? Então, aproximadamente, essa rotina de atraso está gastando 1 segundo, que é o que a gente está esperando, né? Ou precisando. Bom, temos aqui no canal um vídeo que trata justamente dessa rotina de atraso, tá? Interessante que você dê uma assistida nesse vídeo para entender melhor, né, esse processo. Bom, terminada a rotina, devemos colocar a instrução RET, Return. Essa instrução é necessária. Por quê? Porque quando a rotina terminar, ela vai retornar para o ponto onde ela foi chamada. Onde ela foi chamada? Está aqui, ó. Então ela é chamada aqui. Quando encontra o return, ela volta e executa a próxima instrução. Tá? Então não precisamos colocar um jump. O próprio return, né, o RET, já se encarrega disso. E para finalizar o código, o end, né? Mesmo que o programa nunca vai passar por aqui, e não passa mesmo, eu preciso indicar o final do código, né? O final do algoritmo, através de um end. Muito bem, o programa acho que está pronto. Vamos compilar. Aqui.
Aqui. Compilação bem-sucedida. Ok. Observem que eu troquei, aqui eu estava com debug, né? O debug é somente para fazer a simulação. Quando eu deixo aqui na opção Release, ele cria, observe que ele traz aqui embaixo, olha, uma nota, né, dizendo que o arquivo X foi criado na pasta do projeto. Tá? Então, esse arquivo X é justamente o arquivo que nós vamos gravar no microcontrolador. Bom, vamos fazer agora a simulação para ver se o código está funcionando de acordo com o esperado, né? Então, está aqui o nosso circuito, já com a simulação ativada. Então, primeiro botão, ótimo, está apresentando os dígitos, olha, com intervalo de 1 segundo. Na realidade, 1,006 segundos, tá? De acordo com a nossa rotina. E o botão 2, nossa, demorou muito, né? Devia ter diminuído esse tempo. E o botão 2 faz a mesma coisa, agora no sentido inverso. Está lendo a tabela, né, de baixo para cima e apresentando os dígitos no display. Muito bem. Então, com isso daqui, a gente prova que o nosso código está funcionando. Agora, nós vamos ver como gravar, né? Como fazer isso na prática. Como a gente grava esse código no microcontrolador, tá? Que é o próximo passo. Então, vamos lá. Olha, existem várias formas de se gravar o microcontrolador. Nesse caso, eu vou utilizar esta placa, é a SP200S, que é uma gravadora muito boa para os microcontroladores da Atmel, principalmente dos modelos padrão 8051. E aqui nós temos o protagonista, o AT89S52, que vamos gravar. Vamos então colocá-lo aqui no soquete da placa e abaixar a alavanca. Nesta placa, o pino 1 do microcontrolador tem que ficar do lado oposto da alavanca do soquete de fixação. Tá? Inclusive aqui no verso, ela traz uma indicação dizendo que o pino 1 tem que ficar deste lado. Ok? Bom, microcontrolador no soquete, vamos conectar a placa com o cabo USB e vamos agora conectar o cabo no computador. E aqui no computador vamos abrir o programa Uylar, que é um software de gravação recomendado pelo próprio fabricante da placa. Veja que ele já reconhece a placa e entra no modo online automaticamente. E aqui ele mostra qual é o microcontrolador que está acoplado, é o AT89S52. Vamos clicar agora em Load e selecionar o arquivo AT89C52X, que é aquele arquivo que nós criamos pelo Proteus, né? O arquivo em linguagem de máquina já. Então, abrindo o programa, dando um OK, ele vai dizer aqui que o programa foi carregado para o software, né, com sucesso. E agora nós devemos clicar aqui em Program para iniciar a gravação. Terminada a gravação, é só desligar a placa, desacoplá-la, retirar o microcontrolador, cuidado para não cair. Então, o nosso microcontrolador está gravado. Muito bem. Vamos agora, então, pegar a nossa protoboard daqui e vamos colocar o microcontrolador na posição correta. Aqui e aqui. E agora vamos conectar o cabo de alimentação e fazê-la funcionar.
Tá, vamos apertar o botão Reset, né, para reiniciar o microcontrolador. Então, agora vamos ver o funcionamento. Vou pressionar o primeiro botão e, funcionando. Apresentação dos números com 1 segundo de intervalo de 0 até F. Então, nosso contador hexadecimal funcionando perfeitamente. Segundo botão, de F até 0, também com intervalo de 1 segundo. E está aí o nosso projeto finalizado. Então, por hora, ficamos por aqui. Um grande abraço, amigos, e até a próxima!